São 3 horas da manhã. Você abre os olhos de repente. O quarto está completamente escuro. Não existe nenhum barulho. Mesmo assim, alguma coisa fez você acordar. Você olha para o relógio. 3 horas. No dia seguinte, acontece a mesma coisa. Depois, outra vez. Até que você começa a sentir medo de dormir. Mas existe um detalhe que talvez ninguém nunca tenha contado para você. A espiritualidade fala que esse horário, há séculos, é um momento incomum. Enquanto algumas pessoas acreditam que tudo isso não passa de um ciclo normal do sono, outras afirmam que justamente nesse horário a mente humana fica mais vulnerável ao mundo espiritual. Quando você acorda às 3 da manhã, o que você sente primeiro? Medo? Uma tristeza que parece sem motivo? Qual é a sensação que você tem? Você acredita que tem alguém te observando? Ou você só abre os olhos e não consegue mais voltar a dormir? Responde para mim. Muitas pessoas diziam que acordavam sempre no mesmo horário durante a semana. Outras disseram que isso começou a acontecer só depois que um familiar morreu. Algumas pessoas relatam sonhos tão intensos que acordavam com a sensação de que tinha sido real. Isso já aconteceu com você? Existe um detalhe que quase ninguém observa. Em muitos casos, acordar às 3 da madrugada acontece quando a pessoa está passando por um sofrimento emocional. Ansiedade, culpa, traumas. Mas outras pessoas não têm nada a ver com o emocional. Tem a ver com experiências espirituais. Eu, como psicoterapeuta espiritual, afirmo que existem essas duas condições do ser humano, as condições emocionais e espirituais. E eu vou convidar você agora para investigar o que está acontecendo na sua vida, que você está acordando de madrugada. E vou falar se isso é uma experiência sobrenatural ou se é uma ferida emocional profunda que você está vivendo à noite, quando seu espírito se desprende do seu corpo. A espiritualidade, ela caminha junto com a mente e com o corpo. Então, existe uma pergunta que eu vou jogar agora para você. Por que justamente às 3 da manhã você está acordando? Por que justamente às 3 da manhã você começa a ter sonhos que parecem verdade? Quando nós dormimos, a mente passa por um período de grande silêncio e ela fica mais receptiva, menos distraída pelo movimento do dia. O curioso é que milhares de pessoas descrevem experiências muito parecidas.
Você já teve aquela sensação de quando você está dormindo, ter alguém te observando no quarto? Você já teve a sensação de sentir que existe um peso no seu corpo que você não consegue se mexer? Você já acordou com uma tristeza tão intensa que começa a chorar sem ter o motivo? Você, no seu sonho, já ouviu o seu próprio nome sendo chamado? Essas experiências que você teve são experiências que hoje você tem coragem de enfrentar aqui comigo? Pense por um instante. Como está a sua vida? Ou como estava a sua vida quando tudo isso começou? Você havia perdido alguém? Você estava vivendo um relacionamento destrutivo? Você sentia culpa por alguma decisão? Você estava perdido sem saber qual caminho seguir? Qual experiência de vida você está passando que fragiliza a sua estrutura emocional e espiritual? Será que não é através do seu sonho que você começa a perceber coisas que antes você ignorava? Tem uma paciente minha que contou que durante 2 meses acordava todas as noites exatamente às 3 da manhã. E ela dizia que tinha a impressão de que não estava sozinha. Ela não via uma figura, ela nunca ouviu uma voz claramente, mas ela descrevia uma presença difícil de explicar. O medo dela aumentou tanto que ela passou a dormir com a televisão ligada. Ela não queria mais ficar sozinha dentro de casa. Ela achou que estava enlouquecendo e então ela veio buscar a minha ajuda. E a psicoterapia espiritual, ela apontou um momento da vida dessa pessoa que não era apenas ansiedade e também não era só influência espiritual. Então eu comecei a investigar a própria história da vida dela. E durante esse processo, foi percebido que aqueles despertares começaram poucas semanas depois da morte de alguém, extremamente importante para ela. Então, esses pesadelos, esse despertar, essa sensação que ela estava tendo às 3 da madrugada de estar sendo vigiada, era simplesmente o luto que ela nunca havia vivido. Ela tinha escondido essa dor. Então ela continuava trabalhando, continuava sorrindo, mas no silêncio da madrugada chegava aquela dor finalmente aparecendo e mostrando para ela. E aí eu pergunto para vocês, será que isso é apenas psicológico? Ou será que existia também ali na vida dessa mulher uma dimensão espiritual naquela experiência? Porque existe um detalhe que quase ninguém percebe. O medo alimentava o problema. Quanto mais medo ela sentia ao acordar, mais ansiosa ficava para dormir na noite seguinte. E aí o ciclo continuava. Então, algumas pessoas passam por um luto difícil, passam por um divórcio difícil, passam pela perda de um emprego difícil, passam por um bloqueio familiar difícil. São várias as situações que, se elas não forem resolvidas, se você fica fingindo que nada aconteceu, elas não aparecem no seu dia, mas aparecem na sua noite.
Então, aqui, se você está passando por isso, é um momento perigoso da sua vida que você não pode ignorar. E isso você tem que despertar a consciência do que está acontecendo na sua vida. Se é medo, se é culpa, se é luto, se é raiva, se é arrependimento. Na próxima vez que você acordar exatamente às 3 da manhã, ao invés de deixar o medo ou a insônia tomar conta da sua noite, pergunte para si mesma, para si mesmo: o que eu estou vivendo nesse momento da minha vida? Existe uma emoção que eu estou escondendo? Existe algum medo que nunca enfrentei? Qual o trauma que eu tenho que me despertar? Qual a experiência espiritual que marcou profundamente a minha vida? E talvez você descubra que o relógio, marcando 3 horas da manhã, não seja a parte mais importante dessa história, mas uma experiência que você viveu e reprimiu dentro de você. Com certeza, durante a noite, você está sendo vigiada. Você está sendo vigiada por aquilo que a sua crença permite você acreditar. Você pode estar sendo vigiada por Virgem Maria, por Jesus Cristo, por ascendentes falecidos, por anjos. Você pode estar sendo vigiada pela sua própria alma, pelo seu espírito guia. Mas a sua mente, ela tem um trabalho muito importante durante a noite, porque ela traz para você aquilo que no mundo dos vivos você, durante o dia, não consegue entender, compreender e enxergar. Então, se isso está acontecendo na sua vida, é a hora de você buscar ajuda espiritual e psicoterapeuta para resolver, que pode ser através da regressão, da hipnose, da psicoterapia. O mundo espiritual e o mundo mental se juntam na psicoterapia para ajudar você a compreender os mistérios divinos. Se você quiser marcar uma psicoterapia espiritual, hipnose, regressão, entre aqui no meu WhatsApp. Não esqueça de se inscrever. Muito grata, até mais.